Agora sim, agora as coisas vão começar a ficar um pouco mais interessantes, né? Que a gente vai falar de serviços de rede. E, obviamente, a gente vai entender um pouco do que é o serviço, e aí depois a gente vai partir para uma prática onde a gente vai configurar esse serviço e a gente vai utilizá-lo, beleza? Vamos aqui para a tela e vamos começar a nossa aula, né? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o conceito entre cliente e servidor. Muitas vezes, quando a gente fala servidor, cliente, etc., a gente pensa num servidor como uma máquina super potente, com várias memória RAM, processamento, disco, etc. Mas o conceito de cliente e servidor não tem nada a ver com o hardware, tá? O cliente e servidor é necessariamente pensando em questão de quem está fornecendo o serviço e quem está iniciando a conexão para fazer esse acesso, né? E aqui eu trouxe dois exemplos. Então imagina que a gente tem a máquina A, né, e a máquina B. E aí a máquina B, ela está fornecendo aqui um serviço de, está fornecendo um site, por exemplo, né, um site HTTP aqui. E aí a máquina A quer acessar esse site, né? Então a máquina A vai lá e acessa o site aqui da máquina B. Nesse cenário, a máquina A está sendo o cliente e a máquina B está sendo o servidor. Por quê? A máquina A é quem iniciou o acesso, né? Que ela quer acessar um serviço. E a máquina B está fornecendo esse serviço. No outro cenário aqui, é o contrário. Ó. Imagina que a máquina A ela também tem um serviço, que é o serviço SSH, e a máquina B aqui, ela ainda continua, obviamente, tendo o serviço dela HTTP. Mas nesse caso, a máquina B, ela inicia uma conexão remota aqui com o serviço SSH. E aí, nesse caso, nesse sentido aqui, o cliente está sendo a máquina B e o servidor está sendo a máquina A, tá? Então, para vocês entenderem que não tem nada a ver com hardware. Cliente e servidor é exclusivamente quem está iniciando o acesso e quem tem um serviço ali, né? E quem está provendo esse serviço. Vamos seguir aqui para a gente entender o nosso primeiro serviço. Isso aqui está até já marcado, deixa eu limpar tudo. E vamos entender o nosso serviço aqui. O primeiro, a gente vai falar do SSH, tá? O SSH significa Security Shell. O que é o Security Shell? Então, deixa eu colocar minha fotinho de novo para cá e a gente entender um pouquinho aqui no fluxo. Imagina que eu tenho uma máquina, né? Então, eu tenho aqui a minha máquina 92.168.0.208. E aí, eu tenho uma máquina, por exemplo, numa cloud, numa AWS, ou, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, né? Eu estou no Brasil, e essa minha máquina está aqui em Portugal. E aí eu tô com essa máquina aqui e eu quero acessar essa minha máquina que está em Portugal, né? E aí como é que eu poderia fazer? Uma das formas é utilizando aqui o serviço de SSH. E o que esse serviço vai fazer? A gente configura o serviço de SSH aqui na máquina de destino, SSH, e aí essa máquina vira um servidor SSH. E aí eu inicio aqui o meu cliente, né? Vou iniciar aqui meu cliente, acesso essa máquina via SSH e o que vai fazer? Eu vou ter um acesso remoto nessa máquina. Então, tudo que eu conseguiria fazer de forma física na frente dessa máquina, agora eu consigo fazer de forma remota. Eu vou ganhar um terminal. Então, lembra do terminal Ubuntu aqui, né? Isso a gente está fazendo, entre aspas, fisicamente aqui, porque a gente está abrindo a máquina virtual. Nesse caso, a gente ia conseguir fazer de forma remota, né? A gente vai ver isso já na prática. Mas, ó, como é que funciona o SSH? O SSH funciona na porta 22 por padrão, tá? Então, essas portas de todos os serviços que a gente vai ver aqui, elas podem ser alteradas, mas quando não alteradas, ela tem uma porta padrão, tá? Então, no caso, o SSH ele funciona na porta 22 TCP, né? E é utilizado principalmente para acesso remoto, executar comandos, transferências de arquivos e tunelamento de conexão. A gente vai ver exclusivamente aqui para acesso remoto e execução de comandos, beleza? Então, vamos partir aqui para a nossa tela. Então, deixa eu abrir o Ubuntu.
E como é que a gente configura esse serviço de SSH? Primeiro, a gente tem que instalar um pacote que configure o SSH para a gente, né? Então, ó, para instalar o SSH, a gente vai mandar aqui um apt install open ssh-server. E aí, esse é um pacote que implementa o serviço de SSH. Beleza? Podem ter outros pacotes, outros servidores SSH, mas imaginem o seguinte: o SSH é um serviço, tá? É um protocolo e existem várias implementações deles, né? Então, existem vários softwares que implementam SSH, né? Mas no final vai funcionar da mesma forma. A diferença é que cada software deve implementar do seu jeito. Tem software que vai ter apenas interface sem interface gráfica, outros softwares vão ter interface gráfica. No nosso caso, a gente vai configurar o Open SSH Service, né? Então a gente vai mandar aqui um apt install Open SSH Service, vai executar, ele vai pedir para a gente confirmar se a gente quer configurar mesmo, fala que sim. Ó, mando que sim. E aí ele vai começar a instalar. Vamos esperar finalizar aqui. Ó, vamos lá. E aí, uma vez finalizado, deixa eu limpar a tela. Como é que a gente valida se o SSH ele está realmente funcionando? A gente tem esse comando aqui, ó, systemctl. E aí a gente manda um status. Aonde? Eu quero um status no serviço SSH, por exemplo, né? Só para vocês saberem, o systemctl ele gerencia ali todos os serviços que estão rodando na nossa máquina. No caso, eu estou vendo o status aqui do meu serviço SSH, que foi o serviço que eu acabei de instalar. E aí ele fala, ó, o serviço está inativo. E aí, para a gente iniciar esse serviço, a gente manda aqui um start. A gente manda um start. Se a gente executar um status agora, ele fala, ó, o serviço de SSH ele está ativo. Beleza? E aí a gente tem que fazer outra coisa também. O que acontece? Se a gente reiniciar a nossa máquina Ubuntu aqui, o serviço SSH ele vai ficar de novo desabilitado. Ele não inicia quando a máquina ela é reiniciada. Para a gente configurar esse início automático do SSH, por quê? Imagina, a nossa máquina é desligada por alguma coisa e aí a gente precisa acessar ela remotamente. Se esse serviço não iniciar automaticamente, a gente precisaria de acesso físico para a gente poder executar o comando aqui. E não é isso que a gente quer. A gente quer deixar esse serviço sempre ativo. Para isso, a gente vai mandar o systemctl enable ssh. Quando a gente executa esse enable aqui, ele deixa o serviço habilitado sempre que a máquina reinicia. Então, se a máquina reiniciar e ligar novamente, quando ela ligar, o serviço vai estar ligado também. Pronto, ó, a gente já está com o serviço do SSH aqui habilitado. Opa, a gente está aqui como inativo. Espera aí, tem alguma coisa errada. Start. Ah, porque eu acho que eu mandei um enable, depois ele morreu. Ó. Tá como ativo. Ó, tá aqui o serviço como ativo. Ele tem que estar como ativo, beleza? E aí, o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente pode até se despreocupar da máquina virtual. A gente pode, quer dizer, antes disso a gente precisa ver o IP da máquina virtual aqui, ó, IP addr show. Se você participou da aula de Linux, se você fez a aula de Linux, você deixou esse IP dessa máquina Ubuntu aqui fixo. Então, isso não vai ser um problema para você. Mas lembra, a gente vai precisar do IP da máquina Ubuntu aqui. No meu caso, 192.168.0.30. Aí a gente pode minimizar isso daqui agora. E aí, na sua máquina real mesmo, aqui no seu Windows, você pode abrir o CMD. Se você estiver usando o Windows 10, o Windows 10 ele já tem o cliente de SSH configurado, tá? Então é só vocês executar o seguinte comando, ó, ssh. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais isso daqui. Na verdade, só fazer isso aqui, pronto. Ó, ssh. Aí a gente vai passar o nome do usuário que a gente quer acessar.
Ou seja, o nome do usuário que a gente configurou lá na máquina Ubuntu. No meu caso, foi secday. Aí a gente passa um arroba. E aí, depois do arroba, a gente vai colocar o IP da máquina que a gente quer acessar. No nosso caso, a nossa máquina Ubuntu. 192.168.0.230. E aí, ó, ele vai chegar aqui, ele vai pedir a senha. Se ele aparecer alguma coisa, alguma mensagem falando da chave SSH para vocês, vocês podem confirmar mandando um Y lá, escrevendo yes e mandando um enter. E aí depois ele vai pedir a senha de vocês. E aí no meu caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E olha só, eu estou acessando a máquina remotamente agora. Lembrando, né? Esse aqui é a minha máquina física, né? Então tem aqui minha máquina física. E aqui é a minha máquina virtual, por exemplo. A virtual. Minha máquina Ubuntu. E eu estou acessando ela remotamente. Esse terminal aqui, ele é o terminal da nossa máquina Ubuntu. Né? Olha só, tanto aqui, ó, secday VirtualBox, que é o nome da nossa máquina. Enfim, a gente está acessando agora essa máquina remotamente. A gente pode mandar comandos aqui, ó, pwd, pode mandar o ls. Para demonstrar para vocês, vou até entrar aqui, ó, cd desktop, vou mandar um toast criado via SSH. Vou criar um arquivo aqui. E aí, se eu vier olhar aqui na máquina Ubuntu, olha só, criado via SSH. Ou seja, eu estou acessando essa máquina de forma remota. Beleza? Eu quis trazer o serviço SSH nessa primeira aula, porque a partir das próximas aulas é assim que a gente vai acessar a máquina Ubuntu. Tá? A gente vai acessar ela via SSH e aí a gente pode esquecer essa interface aqui. Por exemplo, a gente nem precisa mais abrir o VirtualBox, a gente só precisa acessar ela via SSH.